O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. Como discípulos e discípulos de Jesus, precisamos saber responder não só qual a identidade de Jesus, mas qual é a nossa identidade. Essa resposta não significa apenas um conhecimento intelectual ou teórico, mas a decisão constante de abrir mais espaço para que o Senhor realize em nós a sua obra e nos mostre o serviço que nos cabe na sua missão. Ser cristão não é, em primeiro lugar, professar uma doutrina, seguir uma tradição, cumprir alguns deveres, mas deixar-se transformar de tal modo pelo Espírito que os outros possam dizer: eles têm uma fé viva. Vejam como eles vivem, vejam como eles se amam, vejam como eles amam os amados de Jesus. O Evangelho de hoje está dividido em 3 partes. A discussão sobre a identidade de Jesus. Primeiro, Jesus pergunta aos discípulos quem ele é para os de fora. Depois, para os próprios discípulos. A segunda sessão é o primeiro anúncio da paixão, a reação de Pedro e a correção fraterna que este recebe de Jesus. A terceira refere-se ao seguimento de Jesus e à cruz que cada um deve assumir. Para os povoados de Cesareia de Filipe, Marcos ambienta o episódio nos confins da Palestina com o mundo pagão, onde a igreja deverá anunciar o Evangelho depois da partida de Jesus. É possível que a escolha da entrada em direção à cidade de César pode estar configurando a entrada para Roma, onde mais tarde Pedro deverá dar testemunho. Quem dizem os homens que eu sou? Os seus discípulos, que estão próximos, sabem que Jesus é o Filho do Homem. Mas aqueles que estão fora, os homens, não conhecem a identidade de Jesus. João Batista, Elias. Algumas tradições religiosas populares que estão em jogo nesta resposta do povo. Herodes Antipas, diante da fama de Jesus, havia dito a seus oficiais: João Batista foi ressuscitado dos mortos e por isso os poderes operam através desse homem.
referindo-se a Jesus. Quanto a Elias, havia uma profecia judaica que falava de sua chegada antes do grande dia do Senhor, quando seria manifestada toda a justiça divina diante dos pecadores. Encontramos em Malaquias, capítulo 3, versículos 23 a 24. Um dos profetas. Outros pensavam que Jesus foi somente um profeta, como tantos que já haviam sido enviados. Jesus é visto como profeta, o enviado de Deus para ser voz divina no meio do povo. Porém, tem um lado negativo. Jesus é mostrado como um personagem do passado. E vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro, Jesus pergunta aos discípulos a opinião que o povo em geral tem sobre ele. Não são seus seguidores e não estão próximos. Em seguida, Jesus quer saber a opinião dos próprios discípulos, sugerindo que a resposta do seu grupo mais íntimo não pode ser a mesma resposta dos homens. Sua resposta deve nascer da experiência pessoal com Jesus, fruto do caminho que fazia com o Mestre. Tu és o Messias. Pedro tem um papel proeminente. Ele mostra que o verdadeiro discípulo íntimo de Jesus é capaz de reconhecê-lo em sua intimidade. Jesus é o Messias. A palavra Messias do termo hebraico, Mishá, o ungido de Deus, é traduzida para o grego Christos, que quer dizer ungido. Esse título se tornará logo o nome habitual. Somos quase tentados a dizer o sobrenome de Jesus. Vê como o apóstolo Paulo o usa nas suas cartas. Em Marcos, Christos é usado somente 5 vezes, mas sempre em momentos importantes. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Não é ainda o momento para que os discípulos anunciem que Jesus é o Messias. É o chamado segredo messiânico. É preciso antes que os discípulos sejam preparados para a paixão e a cruz. Depois da ressurreição, os discípulos já fizeram a experiência completa de quem é Jesus, e então começará o momento de dizer a todos e a levar a todos os lugares boa notícia de que Jesus é o Messias, que foi anunciado e esperado no Antigo Testamento. Devia ir a Jerusalém. Jesus sabe e conhece o seu caminho e dele não se desviará. Satanás, nas tentações, já queria desviar o caminho de Jesus. Ir a Jerusalém é ir ao centro do poder político, econômico e religioso. É lá que está o centro social do antirreino. E é preciso enfrentar e denunciar este poder. Jesus prepara os discípulos para o que vai acontecer. E sofrer muito por parte dos anciãos. Jesus veio transmitir a boa notícia do reino. Nem todos aceitaram. Para o povo de Deus, o reino é a realização do projeto de Deus. Para quem explora e manipula o povo, a proposta de Jesus é uma ameaça aos seus interesses. Por isso, Jesus será rejeitado e eliminado por esta sociedade, cujos males ele denuncia. É uma contradição. Que veio para trazer a vida, corre o risco de morte. Os poderosos se unirão contra ele. Anciãos, sumos sacerdotes e mestres da lei. Ressuscitar no 3º dia. Ao fazer o anúncio da sua paixão, Jesus antevê o destino que espera por causa da sua fidelidade ao reino. Ele será morto, mas a morte não pode ter a última palavra. Por isso, Jesus também anuncia a sua ressurreição no 3º dia. Os discípulos parecem não ter ouvido esta última parte. Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Pedro havia confessado a messianidade de Jesus. Porém, a sua concepção de Messias não era segura. Até agora, aparecia como o Messias glorioso. Jesus ainda não havia falado da cruz. O sofrimento e a cruz não estavam no plano de Pedro.
E então começa a reprovar Jesus. Vai para longe, Satanás. Atrás, no seguimento de Jesus, Pedro é discípulo e é pedra que ajuda a construir a igreja. Na frente de Jesus, Pedro é pedra de tropeço, é Satanás. Na frente de Jesus, Pedro é adversário perigoso, pois ele não sabe e não conhece o caminho. Torna-se um obstáculo, literalmente um escândalo. Uma coisa foi seguir Jesus até este anúncio da paixão, outra será segui-lo daqui para frente. Seguimento. Então Jesus fala do seguimento. O mestre é quem vai à frente e sabe o caminho. Mas se o destino do mestre pode levar à cruz, outro não pode ser o caminho de quem o segue. Quem quer seguir Jesus precisa estar também preparado para carregar a cruz de cada dia. Não existe seguimento de Jesus sem cruz. Quem procura Jesus sem a cruz, vai encontrar a cruz sem Jesus. Perder, salvar a vida. Doar a vida é ganhá-la. Tentar preservá-la sem doação é perdê-la. Mas quem perde a vida por causa de Jesus e do Evangelho, vai ganhá-la. No anúncio da cruz está também o anúncio da ressurreição. Se Deus ressuscitou um crucificado, isso se torna esperança para todos os crucificados. Quem doa a vida pelo reino, não perde a vida, mas vai salvá-la. Ganhar o mundo. Aqueles que não colocam a vida a serviço do reino, mas dos próprios interesses ou dos interesses do mundo, pensam que vão ganhá-la. É ilusão, pois é uma vitória superficial e aparente. Acabam perdendo a vida e perdendo a si mesmos. Na hora da morte, não terá motivos de esperança. Quando Jesus anunciou pela primeira vez a sua paixão, morte e ressurreição, Pedro quis se colocar diante de Jesus, tentando levá-lo a fazer a sua vontade como Satanás. Jesus não o expulsa, mas o coloca no lugar certo, atrás dele, como discípulo. O ensinamento é também para nós hoje. Se alguém quiser me seguir, vire atrás de mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O lugar do discípulo não é à frente de Jesus. Jesus seria discípulo nesse caso. Nem ao lado de Jesus. Jesus seria um mero companheiro, embora tenha querido ser amigo. Nem, sobretudo, no lugar de Jesus. O discípulo seria um ídolo, mas atrás de Jesus. Seguir Jesus não é simplesmente ir atrás dele. Também não é carregar uma cruz qualquer. Seguir Jesus é não perdê-lo de vista, é estar sempre em seu caminho. Não seguimos a cruz, seguimos Jesus, que deu a vida por nós, assim como nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos e irmãs. Amados irmãos e irmãs, nesse 24º domingo, mês de setembro, mês da Bíblia, que a palavra de Deus continue nos comprometendo com a vida, nos ajudando a transformar a nossa realidade e que o seguimento a Jesus nos torne todos discípulas e discípulos dele, no seguimento do Mestre, realizando a mesma missão que ele realizou no chão onde nossos pés e o nosso coração está. Deus nos abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.